Vamos orar então, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que será ministrada, Senhor, pelo evangelista Leone. Ó Senhor, usa este homem como instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos ouvir, Pai, não somente aquilo que nós queremos, mas ouvir tão somente, Pai, o que o Senhor tem para transmitir pelos lábios, Senhor, do Teu Filho, e que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Ó Senhor, usa como instrumento de Tuas mãos. Mais uma vez nós te pedimos, assim nós glorificamos e exaltamos o Teu sobrenome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Versículos 10 ao 14. Lucas 18. Do 10 ao 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia. Os irmãos podem permanecer. Meus queridos irmãos, os irmãos conhecem a história, né? Essa divisão que existia na época em que o Senhor Jesus ministrava na plenitude dos tempos. Os fariseus eram religiosos que costumavam acrescentar muitas coisas de suas próprias tradições à palavra de Deus. E muitas dessas coisas nem eram tão importantes. E às vezes eles se prendiam nesses pequenos detalhes acrescentados pelas tradições e deixavam o mais importante. Muitas vezes eles pegavam regras que se aplicariam apenas aos sacerdotes, aos levitas, e ampliavam aquilo para todo o povo. Enfim, eram pessoas que gostavam de colocar pesadas cargas nas costas dos outros e que muitas vezes não viviam aquilo que pregavam e muitas vezes enchiam o povo de regras que eles mesmos não cumpriam. Os publicanos eram pessoas ligadas ao império. O nome fariseu, eu não queria perder isso, significa
separados, eles se sentiam diferentes dos outros, melhores do que os outros. Na origem, o nome quer dizer separados. O nome publicano, na origem, está relacionado ao tesouro público do Império Romano. Então, eles eram, apesar de serem judeus, israelitas, eles trabalhavam para o Império Romano, arrecadando dos seus irmãos os tributos, os impostos. E os publicanos, nesse trabalho de arrecadar tributos, muitas vezes alguns deles se corrompiam, cobravam além do que deveriam cobrar, aceitavam subornos. E muitas vezes esses publicanos, que eram judeus, que eram israelitas, eles tinham muito contato com os gentios, com os romanos, e por isso eram tidos pelos fariseus, principalmente, como pessoas impuras, com as quais não se poderia conviver. Inclusive, o Senhor Jesus muitas vezes foi recriminado por ser amigo dos publicanos e pecadores. Então, os publicanos era como se fosse uma categoria imunda, de quem a sociedade tinha horror. E o Senhor Jesus, aqui, usa o exemplo do fariseu e do publicano para falar sobre a oração. O início do capítulo 18 fala de uma outra parábola, a parábola do juiz iníquo, injusto. Os irmãos também conhecem, né? Uma mulher que ficava pedindo, e esse juiz que não temia Deus, que não honrava as tradições humanas, né? Enfim, os valores humanos, ele não atendia, até que um dia, de tanto ela insistir, ele atendeu. Então nós poderíamos refletir o seguinte: no capítulo 18, o Senhor Jesus está falando de dois tipos de oração. Na primeira parábola do juiz iníquo, existem muitos elementos da oração de petição. E na segunda parábola, que é a parábola que nós vamos meditar hoje, a parábola do fariseu e do publicano, teria muitos elementos da oração de adoração. São as duas principais orações, os dois principais tipos. Nós devemos fazer as duas no nosso devocional, né? Não podemos só pedir, não é verdade? Porque a oração de petição é uma oração comum, não é, queridos? É a oração que está ligada ao período que nós vivemos aqui na Terra. Então nós temos muitas necessidades e devemos apresentá-las ao Senhor. Ele nos diz em sua palavra: apresentai as vossas ansiedades, depositai aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia, Deus de poder e glória. Nós devemos pedir. Mas a oração de petição ela é muito comum, né? Não podemos ficar só na petição. Às vezes a oração de petição é feita até porque nem acredita em Deus. Não é verdade? Os irmãos conhecem alguma história de alguém que era ateu, dizia-se ateu, e quando passou por um problema, uma dificuldade muito grande, só falava em Deus, só chamava por Deus. Até o ateu, na hora do aperto, faz oração de petição. Eu já ouvi muitas histórias assim. Mas a oração da adoração, queridos, a oração da adoração, diferente da oração de petição, que é temporária, que tem os dias contados, porque enquanto nós estamos aqui peregrinando, que nós precisamos pedir a Deus, nós temos necessidades. É como o versículo lá de Coríntios 13, o último versículo que nós lemos. Permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Até porque
Quando nós estivermos na presença do Senhor, face a face, não teremos mais necessidade de fé. Não teremos mais necessidade de esperança, porque toda a nossa esperança estará ali. Aleluia. Glória a Deus. Ficará o amor Aleluia. para sempre. Por isso é o mais importante, porque ele é eterno. A oração de adoração também é assim. Porque a oração de adoração é a oração mais sublime. Aleluia. É a oração que os anjos fazem na presença do Senhor. Glória a Deus. É a oração que nós faremos para sempre na aleluia. presença dEle. Glória a Deus. Aleluia. A oração da adoração Maravilhoso, Senhor. para sempre. Ela é eterna. É o próprio amor fluindo de Deus para nós e como resposta de nós para Ele. Aleluia. E queridos, a oração da adoração é a oração da comunhão, onde nós recebemos vida do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso. Aleluia. Nós devemos iniciar com a adoração. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, não palavras para que nós repetíssemos, como a recitar, mas princípios. Nós percebemos a divisão. As primeiras frases nos remontam, nos levam à adoração, a reconhecer quem é o Pai. Glória a Deus. Quem é Deus? É o nosso Pai. Aleluia. Pai nosso. Onde Ele está? Nos céus de glória. Glória a Deus. Aleluia. E o seu nome há de ser santificado, glorificado, exaltado. E o seu reino, a sua vontade, o seu coração há de ser concretizado, há de vir. Aleluia. Isso é adoração. É reconhecer quem é Deus. E aí depois temos a segunda parte, que é a petição. E são as outras frases. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aleluia. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado. Não nos deixe cair quando estivermos passando por provas, por tentações, mas livra-nos do mal. Então vejam, o próprio Deus, quando esteve fisicamente presente entre nós, nos ensinou a adorar em primeiro lugar, a reconhecer quem é o nosso Deus e quem somos nós diante dele, para só então nós pedirmos alguma coisa, se é que nós pediremos. Às vezes temos tanto por agradecer quando nós começamos a olhar para Ele e lembrar quem é Ele, Glória a Deus. Aleluia. e lembrar o que Ele fez, e lembrar o que Ele faz agora, Aleluia. e lembrar o que Ele fará amanhã, porque Ele prometeu e é fiel para cumprir. Glória a Deus. Oh, Aleluia. queridos, às vezes nós até esquecemos de pedir, porque temos tanto por que agradecer, Aleluia. e até esquecemos de pedir. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim. Meus queridos, para a oração de petição, muitos requisitos, alguns requisitos são necessários. Por exemplo, a fé. Quem pede tem que pedir com fé.
não pode pedir duvidando, porque quem duvida é igual à onda do mar. Tiago nos diz isso. Né? Não pode andar em uma vida de pecado, viver pecando. Todos nós temos pecado, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas viver em pecado não pode, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, está em Isaías, né? E fazem com que o rosto do Senhor se volte para longe de nós e não nos ouça. Outro requisito, o pedido há de ser justo, porque muitos pedem e não recebem, porque pedem mal para os seus próprios prazeres, nos diz Tiago também. Então, alguns requisitos são necessários para a oração de petição. E as respostas também são várias, né? Pode ser sim, agora, como foi para o rei Ezequias, os irmãos se lembram, né? Isaías foi lá dizer que ele ia morrer, ele virou para a parede, orou, chorou. Isaías não tinha nem saído do palácio, Deus mandou ele voltar. Não, eu vou dar mais 15 anos para ele. Respondeu na hora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser, espere. Por exemplo, o pai de João Batista, Zacarias, orou para ter um filho. Orou jovem ainda, claro, né? E só foi ter um filho na velhice. E quando o anjo apareceu para dizer a ele que Isabel, sua mulher, teria um filho, ele disse assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, e tu terás um filho, né? Darás a ele o nome João. Mas as orações que ele fez foram lá atrás, né? Mas foram ouvidas. Mas qual foi a resposta? Deus, espere. Aleluia. Né? E também pode ser não. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que pediu ao Senhor para que retirasse o espinho de sua carne, por 3 vezes clamou, e por 3 vezes a minha graça te basta. Glória a Deus. Aleluia. Então pode ser sim, agora, pode ser espere, pode ser não. Então, a oração de petição é assim, né? Mas a oração de adoração, o que nós precisamos? Oh, queridos, olhem para o publicano, né? O que aquele homem tinha para oferecer para Deus? Só um coração quebrantado. Aleluia. Só tinha um coração humilhado. Só tinha um coração arrependido. Era o que ele tinha. E sabem de uma coisa? Deus recebeu. Glória Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, olha, queridos, lá em Salmo 51, escrito por Davi: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aleluia. É só um coração quebrantado, é só um coração arrependido, é só um coração humilhado, o requisito para a oração de adoração. Por isso que o Senhor Jesus, provavelmente, ao falar da oração, da adoração, quis expor o coração do publicano e do fariseu, em relação ao quebrantamento, em relação à humildade, né? E aí, meus queridos, nós vemos que o publicano, ele tinha, o fariseu, ele tinha um coração orgulhoso, né? A gente vê isso até mesmo na quantidade de vezes que ele se refere a si próprio. Vejam os irmãos que ele até começa a oração falando de Deus. Te dou graças, Deus. Mas provavelmente aquilo saiu com um verso recitado, decorado. Muitas vezes o Senhor disse, né? Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Então falou de Deus até. Mas na verdade ele estava querendo era olhar para si. Né? Podem perceber, irmãos, às vezes não está escrito eu ali, mas está implícito, né? Eu não sou como os demais. Eu não sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por dia ou por semana. Eu
pago o dízimo de tudo. Quer dizer, eu faço até mais do que tu me pede, Deus. Porque eu sou eu. Porque pela lei judaica, o jejum obrigatório era só uma vez por ano, né? A festa da expiação. Ele jejuava 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana. E dava o dízimo até dos temperos, né? Que eles faziam assim. Então eu. A oração dele era centrada no eu. Tanto que, olha queridos, que interessante. Eu até fiz questão de ler na versão Almeida, revista e atualizada, porque nesse aspecto ela é mais incisiva no que eu quero destacar aqui com os irmãos. Olha só, o Senhor Jesus, falando do fariseu, ele diz assim: orava de si para si mesmo. No versículo 11, orava de si para si mesmo. Não era para Deus, não, ele estava orando para si. Olha o que o Senhor Jesus falou. E aí nós temos um problema, porque ele estava sendo soberbo. Ele não estava olhando para Deus e para si. Ele estava olhando para si e para os outros. E aí, o que nos diz a palavra em 1 Pedro 5,5? Revesti-vos de humildade, Aleluia. porque Deus resiste aos soberbos. Então, aquela oração, na verdade, não subiu para o Senhor, né? Agora o publicano. O publicano já era diferente. Até fisicamente, o Senhor Jesus registra que ele demonstrou para Deus que se sentia indigno de estar ali. A palavra nos diz que ele ficou de longe, né? Não ousava levantar os olhos para o céu e ainda batia no peito, sinal de humilhação, reconhecendo que era pecador. E aí, meus queridos, é a diferença, né? Por quê? Porque ele olhou para o Senhor verdadeiramente, apesar de não olhar, de não erguer os olhos para o céu, mas com o seu coração ele olhou para Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz assim: ó Deus. Não precisa nem falar muito, queridos, porque um coração quebrantado, humilhado na presença de Deus, às vezes a gente não consegue nem falar, né? Às vezes está tão difícil, às vezes está tão... que a gente não consegue nem falar direito para Deus, a gente só chora. É assim. E ele ouve o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Só bastou ele dizer: ó Deus. Aleluia. E chegou aos pés do Senhor. Aleluia. Que Deus? A que Deus ele se referia? Ao Deus amoroso, perdoador, misericordioso, tardio para irar-se. Ó Deus. Aleluia. E depois ele olhou para si. Quem sou eu diante desse Deus? Veja, ele não se comparou com os homens. Até mesmo a psicologia nos recomenda não nos compararmos com os outros, porque ou nós vamos nos sentir oprimidos, ou nós vamos sentir
imóveis, relaxados, não precisa fazer nada. Não, nós devemos olhar, segundo a psicologia, para nós mesmos hoje e ver se nós estamos melhores do que ontem, para depois, amanhã, estarmos melhores ainda. Até a psicologia reconhece isso. Agora, o cristão, em primeiro lugar, ele olha para Deus. Devemos olhar para Ele, Deus Aleluia. em poder e glória. para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem és tu, meu Deus? Meu Pai, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, santo, fiel, misericordioso, longânimo, benigno, bondoso. Oh, quem és tu, Senhor? Deus vivo e Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí nós olhamos para nós. Meu Deus, quão longe eu estou da tua vontade. Meu Deus, como os meus atos ainda estão distantes dos atos de Jesus, que é o meu modelo. Como, ó Senhor, meu Deus, eu sou tão ingrato. Nós somos ingratos todos. Nós somos ingratos, todos nós. Ninguém na face da terra tem no seu coração toda a gratidão que é devida ao Senhor. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ninguém é fiel ao Senhor conforme deveríamos ser. Todos nós somos falhos. Todos nós, ao olharmos para nós, depois de olhar para Ele, todos nós, sem exceção, devemos dizer, como aquele publicano: tem piedade, tem pena, tem misericórdia de mim, pecador. E aí, meus queridos, o Senhor Jesus nos diz que o publicano saiu justificado, perdoado, e o fariseu não. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, queridos? Devemos ter muito cuidado. Este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Aleluia. Tantas vezes o Senhor nos diz isso, né, queridos, na palavra dele. Em Pedro, o Senhor nos diz isso de forma tão maravilhosa: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Oh, Nós aleluia. precisamos, queridos e amados irmãos, precisamos cada vez mais buscar a presença do Senhor, assim como este publicano, humilhados, quebrantados na presença do Santo, porque só Ele é santo, só o Senhor é santo, fiel e digno de toda adoração. E a porta do quarto da adoração é baixa e estreita. A porta do quarto da adoração é baixa e estreita. Só passa o nosso coração despojado de todo orgulho, de toda vaidade. Glória a Deus. Só passa assim. E é assim que nós devemos ir
à presença dele, com o coração humilhado, quebrantado, porque ele não nos desprezará, apesar de sermos tão falhos. Ele não nos desprezará. Aleluia. Não nos desprezará. Os seus Glória, braços glória, estarão glória, abertos para nos receber. Ó queridos, ó como aquele pai que se levantou para receber o filho pródigo, que chegava depois de gastar a herança em uma vida de pecados. Se levantou, foi ao encontro do filho, que fedia ainda da lavagem dos porcos, imundo. Mas o pai o acolheu. Ele nem conseguiu falar tudo que ele pretendia falar. Nem conseguiu falar. Vocês lembram, queridos, que ele pretendia falar: ó pai, eu pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado dos teus filhos, trata-me como um dos teus jornaleiros, trabalhadores. Não, ele nem conseguiu falar isso. Porque bastou um coração humilhado, quebrantado na presença do Senhor. Aleluia. E assim também o nosso Pai Celeste. Aleluia. O nosso coração quebrantado, Ele não desprezará. Glória a Deus. Aleluia ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a E o Deus. Senhor Jesus, queridos, ainda nos diz assim, falando de adoração, e eu já vou concluindo. Deus é Espírito. E aqueles que o adoram, convém que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Ou Aleluia. seja, não podemos adorar só com os lábios, só com um verso decorado, como fez o fariseu. Nós precisamos adorá-lo em espírito, com o mais profundo do nosso ser, do Aleluia, nosso aleluia. coração. Nós precisamos nos derramar diante dele, ainda que sem palavra, mas com o coração quebrantado na presença do Senhor. Ele sabe ler o nosso coração. Ele lê o nosso coração. Glória a Jesus. Aleluia. Em espírito, com todo o nosso coração, com o mais profundo do nosso ser, na presença dele, do seu Espírito, ajudado, auxiliado pelo seu Espírito. Espírito, Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito com Santo, Espírito. santo é teu nome. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E em verdade, porque não existe verdade mais cristalina do que aquela que nos faz ser quem nós de fato somos na presença dele. Aleluia. Pobres, necessitados, dependentes, humildes. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito e em verdade. E saiamos assim, sempre, todos os dias, da presença do nosso Pai, justificados. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.